Bom, o título desse vídeo é autoexplicativo. Eu tenho ali uma posição de carteira montada quase que em um quarto dela em criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum, mas eu odeio esse tipo de ativo e eu vou explicar o porquê. De forma ampla, já explicando aqui, eu tenho essa posição em Bitcoin e Ethereum majoritariamente, mas eu acredito que esse tipo de ativo é uma bolha. Eu vou desenvolver um pouco sobre o que eu vejo sobre os conceitos econômicos desses ativos e eu espero compartilhar com vocês aqui como eu pensei para montar essa posição. Bom, então se você investe nesse tipo de ativo, de criptomoedas em geral, e tá achando que eu sou maluco por ter montado uma posição dessa forma, me acompanha aqui até o final desse vídeo, vê a minha explicação, e eu tenho certeza que pelo menos algum sentido ela vai fazer. Não acho que você deve fazer igual, eu já vou também adiantando que nada do que eu falar aqui é uma recomendação de investimento, e muito menos eu acho que você deveria fazer a mesma coisa que eu, porque isso sim seria maluquice. Bom, eu não gosto muito de criptomoeda em geral, principalmente essas altcoins e meme coins, mas eu acho que explicando o porquê eu não gosto de Bitcoin e Ethereum, que são as duas maiores, eu já consigo ali criar uma derivação do porquê eu não gosto dessas outras menores. E eu estou usando aqui para classificar como maior ou menor moedas de acordo com o valor de mercado, ou seja, o número de moedas disponíveis e também das opções disponíveis para essas moedas e o valor de negociação desses ativos. E hoje o valor de mercado do Bitcoin, que é a maior moeda, está ali em 1 trilhão e 600 bilhões de dólares, e o valor do Ethereum, que é a segunda maior moeda, é consideravelmente menor, mas ainda assim representa um valor muito alto, que é de pouco mais de 180 bilhões de dólares. E esses números, eles são bastante importantes para vocês considerarem aqui como um contraponto da crítica que eu vou fazer. Porque esse número todo ali representa um mercado muito grande, né? Existem muitos jogadores, muitos players envolvidos nas negociações desses ativos. Olha, mas vamos lá, como economista eu acho que é inviável pensar, olhar para essas criptomoedas e pensar que são bons ativos. Ah, mas Ítalo, você mesmo achando esses ativos ruins ainda vai lá e compra? Bom, é porque mesmo sendo um ativo ruim, não quer dizer que ele não vai dar dinheiro. E outras, eu comprei elas em um período recente por um motivo muito específico, né? Eu vou desenvolver isso mais ao longo desse vídeo. Então fica aí até o final que eu tenho certeza que você vai entender tudo isso daqui, porque é bastante contraditório mesmo. Então voltando, né, sobre a tese do Bitcoin, porque eu não gosto nem do Bitcoin nem do Ethereum, o Bitcoin ele é o mais importante porque ele de fato foi o primeiro a vir, né? Ele nasceu com essa tese ali de ter a blockchain e tudo mais. Depois disso, nasceram algumas bifurcações dessa tese principal, e aí nasceu o Ethereum, e da partir disso, as moedas de terceira, quarta geração, enfim. Aí nasceu um monte de altcoin e meme coin que nem cabe aqui nesse vídeo falar, são outros assuntos completamente diferentes. Mas voltando, né, do porquê eu não gosto do Bitcoin e do Ethereum. A tese do Bitcoin, que logo depois deu início ali ao Ethereum e depois as outras criptomoedas que dependem de blockchain e etc, seria aquilo que sustenta o valor desse mercado, né? E aqui eu coloco aspas em valor porque o ponto que eu quero levantar aqui, o grande ponto que eu quero levantar é de que eu não vejo nenhum valor nesse mercado. Na verdade, eu acredito que não exista um valor. Mas a tese dos bitcoineiros, né, dos mais entusiastas do Bitcoin, principalmente porque é a tese mais antiga, né, mais clássica, vem ali em grupos que são que gostam, né, de ler economistas austríacos, que são formados ali em parte por libertários, nasce ali da crença de que os bancos centrais, né, as autoridades monetárias, os governos não cumprem um bom papel na manutenção de valor das nossas moedas, né? Seja o real, dólar, rublo russo, qualquer uma delas. Enfim, essas pessoas veem o Bitcoin como uma commodity capaz de proteger o patrimônio delas da inflação global. E isso acontece porque o Bitcoin ele tem uma oferta escassa, dado que um dia vão parar de ser minerados blocos e a demanda sempre continua crescendo, né? Porque sempre existem mais pessoas, mais empresas, mais governos interessados nesse tipo de ativo. E aí nasce o ponto de que o Bitcoin é intrinsecamente deflacionário, e isso, por definição, vem a proteger o seu patrimônio da inflação. Mas aqui a gente já vem alguns problemas na definição do Bitcoin, né? E por quê? Porque tem uma coisa que é muito parecida com o Bitcoin, e isso esses entusiastas concordam também, que é o ouro, né? O ouro é uma commodity que, ao longo da história, desde antes do Império Romano, é usado como uma reserva de valor, como uma moeda, muitas vezes, para execução de trocas ou mesmo para proteção em momentos de crise global. E o ouro cumpre alguns requisitos, né, que se mostraram ao longo da história essenciais para que ele se coloque nessa posição de reserva de valor. Porque ele é muito fácil de ser liquidado, é muito fácil de você vender ouro,
ele consegue ser usado para execução de trocas, e além disso, ele tem um crescimento acima da inflação ao longo da história e tem uma apreciação em momentos de crise, né? Então, quando sua moeda está se depreciando, o ouro está apreciando por uma questão de risco sistêmico global. E é por isso que ao longo da história a gente vê as pessoas usando o ouro para proteção de patrimônio em momentos de guerra ou de crise mesmo. Só que o ouro, ele não é apenas uma reserva de valor. Na verdade, ele tem um uso intrínseco dele, né? Ou seja, ele tem um valor intrínseco. E esse valor, ele é baseado em usos ali que ele tem diversos na indústria, né? Então, ele é um metal muito útil na indústria da robótica, da informática, na indústria têxtil também. Enfim, existem outros mercados bilionários ou mesmo trilionários que dão muito valor para o ouro e adorariam colocar ele nos seus produtos. E isso é muito importante porque funciona como uma barra de proteção para o valor do ouro. Então, mesmo que acabasse esse valor especulativo do ouro, ninguém mais comprasse ou vendesse apenas para proteção de patrimônio, a indústria ainda abraçaria a demanda desse produto e iria sustentar um nível mínimo de preço ali, diferente dessas outras criptomoedas. Mas voltando para elas, mais especificamente o Bitcoin e o Ethereum, não existe essa característica de valor intrínseco, porque eles não são commodities e elas não têm aplicação em nenhuma outra área que não a especulação. E aí é nesse ponto que os entusiastas, mais fãs e defensores dessas criptomoedas batem e falam: ah, mas é isso que torna, essa falta de valor intrínseco, que torna essas criptomoedas excelentes moedas. E aí existem diversas críticas que eu poderia fazer para esse argumento, mas o principal pô, que legal, você consegue descer, ir lá na sua esquina ali e comprar na padaria um cafezinho com o seu Bitcoin? Você consegue ir lá e comprar com o seu Ethereum um cafezinho, pôr uma chapa na esquina? E até dá, você vai ter que ir lá, vai ter que abrir a sua exchange no celular, vender, às vezes vai ter que vender para uma stablecoin, baseada em dólar, para depois transformar em real, a depender da criptomoeda e da exchange que você está usando. Muitas vezes você vai ter que pagar um imposto adicional para fazer essas transações, porque essa exchange está sediada em algum paraíso fiscal que não é dentro do Brasil, e aí você vai ter que mandar uma remessa pro exterior, e aí por fim vai ter que esperar o Pix cair na sua conta para depois você ter que fazer outro Pix. Você entendeu? Tem muito malabarismo que você tem que fazer para conseguir fazer uma simples transação com essa moeda, uma simples compra. E isso torna o uso desses ativos como moeda simplesmente imprático. Mas não funciona com essas compras pequenas. Eu tenho que comprar coisas maiores, como um carro, um imóvel. Ok, eu nunca vi uma corretora que promovesse esse tipo de pagamento para os seus ativos, mas eu acredito que existe. Eu acredito que existe. É só que eu que sou muito pobre para isso mesmo. Mas ainda assim, esse mercado ele é imprático, porque ele é muito restrito. Imagina que você tem aí seus bitcoins e você quer fundar uma holding familiar para você e para sua família. E você quer comprar terreno. O que todo mundo faz é fazer uma holding de imóveis. E imagina que você está chegando para comprar um lote que você quer transformar em um galpão na beira da estrada. Um lote grande que você quer transformar num galpão aqui no interior de São Paulo. E aí você vai lá, negocia e pergunta pro dono se ele aceita Bitcoin. E esse cara, que é o dono do terreno, ele é um velhinho, que tudo que ele fez na vida inteira dele foi consertar carro, carpir lote, trabalhar ali na terra dos outros. Às vezes ele até era um cara mais rico, né? Acumulou mais lotes mais rápidos. Às vezes ele era gerente operacional de uma empresa familiar no interior de São Paulo. E tudo que ele fez na vida dele foi comprar terreno. Ele só trabalhou para comprar terreno. Isso porque às vezes no passado ele mesmo não entendia ali, não tinha acesso à informação de como funcionaria um CDB para garantir ali uma aposentadoria para ele. Tudo que ele tinha como ativo é terreno. E aí chega um Enzo que nem você e pergunta se ele aceita Bitcoin pelo imóvel que ele está vendendo. E por mais ilustre que esse velhinho seja, por mais conhecedor que ele virou ali do mercado financeiro ou dos ativos que tem ali em disponibilidade para ele dentro de todos os aplicativos no celular dele, mesmo ele entendendo que são as operações a prazo, porque muitas vezes essas operações de terrenos grandes não são feitas com dinheiro na mão, que nem era antigamente, mesmo que ele seja ali muito conhecedor, ele nunca vai ter se sentido tão ofendido por uma oferta que nem essa. E você entende? Você pega aqui qual que é o absurdo dessa situação? E essa operação ela pode até se tornar viável quando o filho desse cara herdar os terrenos e quiser vender. Quando tiver uma troca de geração do capital, né, que está hoje alocado na mão de pessoas mais velhas. Mas até lá, esses criptoativos ali, essas criptomoedas, eles não têm valor nenhum como moeda. Não existe um uso prático de trocas com eles. Em praticamente nenhum lugar do mundo. E mesmo que em algumas situações ela sirva como um serviço de troca, né, que com algumas pessoas específicas você consiga trocar Bitcoin, comprar uma coisa ou outra, ela é tão moeda quanto o Fusca foi na mão do seu pai quando ele trocou um terreno por um Fusca durante os 20 anos dele. Ou seja, né, o que essas criptomoedas são? Se elas não são commodity, não são moeda, o que elas são?
elas não são nada, não são nada. Elas se baseiam simplesmente na crença de que se eu comprar hoje, eu posso vender mais caro amanhã. Ou seja, o único valor delas é ganhar dinheiro, que eu não sei quanto, em um futuro próximo, na venda dela. E isso é simplesmente a definição de uma bolha financeira. Vamos operar criptomoeda, qualquer uma delas que seja, não tem nenhuma função a não ser que seja vender ela por um valor mais alto. E isso não é verdade para outros ativos do mercado financeiro, porque apesar de existir sim uma parte do mercado que se baseia na especulação, na maior parte das vezes o mercado remunera ali por fornecimento de liquidez e antecipação de dinheiro, financiamento de projetos que não têm dinheiro suficiente para serem desenvolvidos e ligação ali de credores e devedores. Ou seja, a conexão entre aqueles que querem emprestar dinheiro e aqueles que querem pegar dinheiro emprestado. E aqui é importante porque esse fornecimento de dinheiro para projetos, principalmente, projetos que estão em estados iniciais ou projetos que já estão se desempenhando, mas precisam ganhar escala e não tem dinheiro suficiente para isso, mas oferece um retorno potencial suficiente para remunerar aquelas pessoas que emprestaram dinheiro inicialmente. E aqui eu não estou falando só do mercado de dívidas, não. As operações a prazo, as emissões de ações, os financiamentos de projetos, de uma forma ou de outra, acabam entrando nesse grupo também, que é de conectar as pessoas que querem emprestar o dinheiro que elas têm hoje e aquelas que querem pegar emprestado o dinheiro porque não têm hoje, para devolver no futuro. Ah, mas quando eu compro o Bitcoin, eu estou financiando o projeto daquela moeda. E que projeto? De ser uma moeda única para negociações internacionais entre os países, entre as empresas? E isso não vai dar certo, eu já adianto para você. A humanidade já experimentou o padrão ouro, que tinha exatamente essa mesma proposta e ele deu errado. A consequência do padrão ouro, de forma resumida, foi a necessidade de choques deflacionários para conseguir ancorar os câmbios entre os países. E isso levava a várias recessões globais. Mas aí você pode perguntar, pô, Ítalo, se você pensa assim, por que você comprou então? Não faz sentido. Mas é claro que faz. Seu pai nunca te ensinou que pirâmide boa é aquela que você entra no começo e sai antes de explodir? Eu não compro desde sempre. Eu comprei só um pouco no final do ano passado, quando o Trump começou a ganhar mais chances de ganhar as eleições, depois que a Kamala Harris entrou na competição, e comprei também mais um pouco no final do mês passado, quando o Trump já tinha emitido a nota de criação da reserva estratégica de criptomoedas. E o objetivo é esse, né? Eu só vou segurar essas moedas e vou vender tudo de cara quando o governo dos Estados Unidos começar a comprar moeda, seja o governo dos Estados Unidos ou o governo russo, qualquer outro país desenvolvido, começar a comprar, né, usar os seus tesouros para comprar criptomoedas e colocar nas suas reservas estratégicas. E eu acredito nessa tese porque as pessoas que foram se aproximando do Donald Trump ao longo da eleição e que estão agora no governo são bastante relacionadas ali com criptomoedas, principalmente o Elon Musk. Tem um histórico ali já reconhecido com criptomoedas, principalmente o Bitcoin e o Doge. Não sei se é Doge ou Dog que fala. Mas, já faz um tempo que essas criptomoedas estão perdendo valor e isso é bastante significativo dentro da minha carteira. Mas para mim não importa muito, eu não vou usar esse dinheiro agora e eu já tenho um prazo bem definido, que é relativamente longo, pode se estender até o final do governo do Trump, para segurar esses ativos dentro da minha tese. Já tem um preço mínimo também que eu aceitaria observar eles chegarem. Mas eu estou bastante tranquilo com relação a isso, eu não acho que a bolha estourou. E se estourar também, não tem problema, eu tinha isso em mente quando eu comprei nessa quantidade, eu faço aportes mensais ali em outras partes da minha carteira que não são de criptomoedas, então isso vai acabar sendo diluído com o tempo. É um risco que eu comprei, mas que eu acredito que é pequeno. E o ponto todo dessa discussão aqui é que esse é um ativo que está sendo tratado da forma como ele deveria ser tratado. O único motivo de eu comprar ele é para eu vender ele mais caro em algum momento específico. Momento esse que pode nunca acontecer. E como vocês sabem, hoje essa carteira de criptomoeda, ela tem ali uma participação bastante relevante dentro do patrimônio que eu estou alocando mensalmente. Representa pouco mais de 23%, é quase um quarto do dinheiro que eu tenho guardado. E eu não vou tirar de lá para usar em um futuro próximo. É muita coisa, é coisa de louco, eu sei, pode me chamar de louco aí nos comentários, tá ok. Mas eu defini um preço e um objetivo com relação a isso. E tenho até o final do mandato do Trump para desistir dessa tese. Mas enfim, diferente dos outros vídeos que eu tenho feito, esse daqui é mais um desabafo para trazer um pouco da minha visão sobre esse tipo de movimentação. Isso está bastante relevante agora, porque os preços, principalmente do Ethereum, estão alcançando mínimas históricas ali, desde 2023 não se via preços tão baixos. Isso daqui é bastante relevante para uma criptomoeda que é tão importante. Bom, se você gosta de criptomoeda, deixa aqui nos comentários, vai me falando aí o que você acha. Se você concorda comigo, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fala também aqui nos comentários. Eu adoraria responder as perguntas de vocês. Mas bom, o vídeo já tá longo o suficiente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, pessoal.